Oi, pessoal. Bom, como vocês sabem, nós dos Caras da Ilha fizemos o nosso último programa na quinta-feira passada, onde nós conseguimos aí abordar diversos assuntos e com isso nós vamos trazer diversos cortes aqui do programa para vocês acompanharem. Nós vamos falar sobre vários assuntos e o primeiro corte que nós vamos apresentar hoje é aquele bate-papo que nós tivemos a respeito do posicionamento do Gilmar Mendes com relação ao Bolsa Família, onde ele colocou como fora do teto de gastos esse volume, né, de dinheiros do Bolsa Família, tomando como base a lei de renda mínima, uma lei que foi há muitos anos batalhada pelo Eduardo Suplicy no Senado e depois virou uma lei complementar, onde a gente explica aí que essa lei já deveria estar em vigor a partir de 2022 e não entrou. Então o Gilmar Mendes aproveitou essa situação e colocou, né, o Bolsa Família dentro desse princípio de renda mínima. Uma bela sacada. Acompanhe aí a gente conversando. Começar com o Gilmar Mendes, Marcelo e Júlio, o que vocês acham da ideia? Acho que vale a pena, né, a gente botar o Gilmar Mendes aqui e essa decisão que ele tomou baseada na lei da renda mínima do Suplicy. Marcelo, esse é um tema muito econômico. O que você tem a comentar sobre isso? Eu acho que, antes de mais nada, e também antes de a gente ser chamado de comunista, acho que é legal falar um pouco da origem aí desse conceito de uma renda mínima universal. Acho que pouca gente conhece, né? Que é uma medida que foi defendida por vários liberais aí importantes aí, né? Primeira vez que aparece na história esse conceito foi na Utopia de Thomas More. Estamos falando aí do século XVI. Aí. Então, né, tantos filósofos economistas acham que essa foi a primeira vez que esse conceito é abordado. E ela aparece na frase de um personagem, né, do livro Utopia, que chama Rafael Itrodot, que é um viajante português. E a frase, abre aspas, os ladrões são condenados a um suplício cruel e atroz, quando seria preferível assegurar a subsistência de cada um, de maneira que ninguém se encontrasse diante da necessidade de roubar para ser em seguida executado. E aí, posteriormente, pensadores como o filósofo político americano Thomas Paine e o filósofo e matemático Bertrand Russell também defenderam a ideia. E como eu falei, antes de nos chamarem de comunistas, o economista liberal americano Milton Friedman, que é o expoente aí do liberalismo econômico, foi um dos adeptos do modelo de renda básica. Friedman sugeria a criação de um imposto de renda, né, um imposto de renda negativo, em que aquelas pessoas com rendimentos mais baixos receberiam pagamentos do governo em complemento à sua renda. A ideia ganhou força novamente com o avanço recente da automação e da inteligência artificial, e aí, no caso, né, por conta de possível desemprego, né, em massa que poderia acontecer com a evolução dessas tecnologias, e, claro, por causa da pandemia. E, mais recentemente, foi defendida por figuras famosas, como o economista Thomas Piketty, né, e o empreendedor bilionário Elon Musk. E por aqui, o defensor é o Eduardo Suplicy, que vem há anos aí, durante anos, batalhou aí por essa renda mínima aí. Acho que essa é a minha contribuição aí do ponto de vista econômico aí. E, Júlio, o que você acha dessa interpretação do Gilmar Mendes aí com relação a isso? Olha, Jean, a gente pensa e querem fazer a gente pensar que essa foi uma atitude assim, que o Gilmar Mendes acordou de repente, falou, não, eu vou tirar da gaveta esse projeto, esse
essa determinação constitucional, inclusive, né? Da renda mínima para salvar o PT ou para facilitar a vida do Lula. A gente sabe que não é assim que funciona, né? É bom, eu queria só pontuar isso, que o Supremo e os ministros do Supremo só agem quando são provocados, tá? E nesse caso, o Gilmar foi provocado pela rede, né? Pelo partido, Rede de Sustentabilidade. Né? Então não há nada de inconstitucional nisso. Seria uma salvaguarda se a PEC da transição não fosse aprovada ou tivesse algum problema, como a gente vai ver mais para frente. Mas tudo dentro, como dizia aquele nosso quase ex-presidente, tudo dentro das 4 linhas constitucionais aí, legítimo. Por mais que tenha muita gente estrebuchando e achando que foi uma medida aleatória assim, do Gilmar Mendes, como foi o caso, que não cabe entrar nele aqui agora, mas só para citar o caso da soltura do Sérgio Cabral, né? Também tem as suas justificativas e ele foi acionado, no caso, pelos advogados do Sérgio Cabral. Então, nesse caso aqui, é absolutamente constitucional o que foi feito. Eu estou até colocando na tela, porque esse projeto de lei, que era de 2020, virou lei, né? Então eu estou colocando aqui, né? E era a lei 4.610, né, que estabelece a renda mínima de um salário mínimo para pessoas no nível de pobreza. E essa lei, ela deveria estar em vigor a partir de 2022. Então, só para vocês terem uma ideia, que o Gilmar Mendes não tirou da cartola, né? Não. E o que o Gilmar Mendes também, na verdade, confirmou, né, é que não seria inconstitucional uma medida provisória que colocasse essa renda para fora do teto. É isso que girou. A gente precisa lembrar que isso já era um plano B do governo, né, do futuro governo, se a PEC não evoluísse, né? Na verdade, ele facilitou, ele ajudou, no caso, o governo numa futura negociação, ou na presente, né, negociação com o Lira, que culminou ontem na aprovação, né? Então, na verdade, o que o Gilmar Mendes foi ratificar, dizer, o governo pode fazer isso daí, né? Exatamente. Se o Congresso não decidir, o governo pode fazer, foi isso que ele adiantou, na verdade. E é um mecanismo, né, Marcelo, dentro aquela tua explicação que foi boa, veio lá do Thomas Moros ainda, aqueles países comunistas todos lá da Escandinávia, todos eles têm programas de renda mínima. Não vamos esquecer, a própria Inglaterra, eu estava lendo uma reportagem interessante aqui, que depois se eu achar, a gente pode até botar o link, que na Inglaterra existem famílias que vivem já 3, 4 gerações só com esse programa de renda mínima do governo, sabe? Então, ninguém tá inventando absolutamente nada e, como o Jean falou, ninguém está tirando nenhum truque da cartola. Como foi que é recente, né? Porque a preocupação é que, imagine uma sociedade... Opa, Jean? Pode falar. Se essa questão da automação industrial e junto com a inteligência artificial se acelerar e a perda de empregos for maior do que a transformação de outros, né, da criação de outros empregos na indústria, então, como é que as pessoas vão ter renda para comprar se não tiver emprego, né? Então, quer dizer, também é uma ideia de, já que eu não vou gerar riqueza com mão de obra humana, né, de seres humanos, eu vou começar a gerar riqueza com máquinas, faz sentido que eu tenha uma remuneração, até porque eu tenho um mercado consumidor também, né? Ou seja, é de interesse até do capitalismo. Exatamente. Óbvio.